Eu estou com a minha Bíblia aberta em 1 Samuel, capítulo 24. Davi poupa a vida de Saul. Saul era o rei de Israel e Davi já tinha sido ungido pelo profeta Samuel para ser o rei de Israel, porém ele ainda não estava reinando. Já tinha tocado para o rei a sua harpinha quando o rei estava perturbado por um espírito maligno. Já tinha matado o gigante Golias. E Saul, em vez de ficar grato por tudo que Davi fazia por ele, ficou com raiva, ficou com inveja quando as mulheres cantaram: Davi feriu seus milhares, mas Davi feriu seus 10 milhares. Ele ficou com muita inveja, ele não soube se alegrar com Davi, infelizmente, e ficou perseguindo aquele rapaz, aquele homem de Deus. E Davi sofreu muito. Davi ficava se escondendo nas cavernas, ficava, certa vez se fingiu de louco para o rei de Gate e sofreu muito. Apesar dele ter a amizade do filho do Saul, o Jonatas, uma amizade muito linda, uma aliança muito linda que eles fizeram, de sempre cuidar da família um do outro, mas o pai de Jonatas, o Saul, não reconhecia a bondade, a capacidade, a competência do Davi. E assim o perseguia muito. E nesse texto que nós vamos ler agora, diz o seguinte: tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-gedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas, no caminho onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Tem outra versão que diz satisfazer suas necessidades, né? Suas necessidades fisiológicas. Entrou nela Saul. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Saul entrou no interior da caverna, mas Davi estava mais lá no interior com seus homens, e Saul não os percebeu. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Eita! Os homens de Davi falaram para Davi: mestre, meu senhor, chegou a hora. Deus está te dando uma chance, uma oportunidade. Vai, te vinga do Saul. O senhor pode matá-lo facilmente, que ele não vai lhe perceber. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Que coisa linda! Davi cortou um pedaço da manta do Saul, né? Cortou um pedaço, cortou a orla, a borda do manto, da capa do Saul. E ele se sentiu mal de ter feito aquilo e falou: longe de mim pecar contra o ungido de Deus. Ele foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Eu não vou tirar a vida dele. Eu não vou me vingar. A Deus pertence a vingança. Deus faça o que quiser na vida dele. E apesar de Saul fazer tanto mal para Davi, Davi não desejou o mal para Saul.
É assim que devemos ser. Não pagar o mal com mal, mas desejar o bem a quem nos faz mal. Jesus falou: tratai a todos com bem, orai pelos inimigos de vocês, orai pelos que vos perseguem, abençoai-os e não amaldiçoai-os. E não amaldiçoei-os, amaldiçoei-os. Língua portuguesa é um caso sério, né, gente? Vamos lá para o versículo 7. Eu acho que seria: e não os amaldiçoeis. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu seu caminho. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: Ó rei, meu senhor! Davi gritou: Ei, rei, meu senhor, olha aqui! Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência com o rosto em terra. Sinal de respeito, afinal ele era o rei. Disse Davi a Saul: Por que das tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou. Porque disse: Não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é o ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal nem rebeldia. E não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para a tirares. O Senhor quer tirar a minha vida, Saul, e eu tive a oportunidade de tirá-la, mas não tirei. Você tem desejado o mal a quem lhe fez o mal? Você está amargurado, enraivecido com alguém, com alguma pessoa que fez o mal ou desejou o mal para você? Entregue nas mãos de Deus. Não queira vingança, porque a vingança a Deus pertence. Ore por esta pessoa, perdoe-a, perdoe-a, porque Deus é o verdadeiro juiz. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Sim, esta é a atitude correta, a atitude que Davi teve de dizer: seja Deus o juiz entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porque eu não vou me levantar contra você. Dos perversos procede a perversidade. Davi continuou falando. Diz o provérbio dos antigos: porém a minha mão não está contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Seja o Senhor o meu juiz, e julgue entre mim e ti, e veja e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão. Isso é muito bonito. Se você tem uma causa
contra alguém, perdoe agora mesmo. Abra o seu coração e perdoe em nome de Jesus Cristo, pois esta é a melhor decisão. Abrir mão do seu direito e perdoar. Às vezes, quando nós perdemos, é que ganhamos. Quando parece que estamos perdendo, estamos ganhando, porque a melhor coisa é viver com liberdade, sem ressentimento, sem mágoa, sem amargura, sem desejar o mal para ninguém. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: É isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. Disse a Davi: Mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te paguei com mal. O bem sempre vence o mal. Aqui Saul reconheceu que ele estava errado, que ele estava tratando Davi injustamente, com maldade, e Davi o estava tratando com bondade. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos, e tu me não mataste. Porque quem há que, encontrando o inimigo, o deixa ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei, e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e este se foi para sua casa. Porém, Davi e os seus homens subiram ao lugar seguro. Para complementar esta história, vamos ler um texto no Novo Testamento, em Romanos capítulo 12, que fala desses princípios de tratar o mal com o bem. Talvez você diga: isso é bobagem. Aqui se faz, aqui se paga. Se a pessoa me der um tapa, eu dou 2 nela. Se falar mal de mim, eu vou falar muito mais mal dela. Não vou ficar nessa de ser bonzinho, não. Meu amigo, é o que Deus ensina, não é o que você pensa, não é o que eu penso. É o que Deus nos ensina. Vamos ver aqui, eu acho lindo esses conselhos. Romanos 12, versículo 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança,
eu retribuirei, diz o Senhor. Tá vendo? Já está escrito no Velho Testamento, em Deuteronômio 32 e 35, que a vingança pertence a Deus. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que coisa linda! Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O bem sempre vence o mal. Às vezes parece que não. Às vezes parece que quem perdoa, quem ama, quem não se vinga está perdendo, mas sempre está ganhando. Não é ser bobo, gente. É ser sábio. É perdoar de coração. Então, que Deus abençoe a sua vida. Fica aqui esse lindo versículo, esse lindo pensamento para decorar, para memorizar e nunca mais esquecer. Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Tarefa de casa, decore esse versículo, repita essas palavras e viva essas palavras, e você será muito bem-sucedido, porque tudo aquilo que nós plantarmos, nós colheremos. Se semearmos alegria, se vivermos alegria, colheremos alegria. Se plantarmos amargura e ódio, colheremos ódio. Deus abençoe grandemente a tua vida. Um abraço.